Bom, eu queria pedir autorização primeiro para os irmãos, se eu posso ficar aqui embaixo. Eu acho que essa palestra ela exige um pouco mais de uma aproximação. Eu gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há um tempo atrás, eu fui convidado para fazer uma conferência na NUC, e foi exatamente sobre família. E eu falei no sábado à tarde sobre essa questão da dívida. E uma irmã reclamou, disse, não, mas sábado falar sobre dinheiro, a gente fica lembrando das contas e tudo, então isso acaba estragando a espiritualidade do sábado, não é uma boa oportunidade para falar sobre isso. E aí eu falei para a irmã, olha, dinheiro não é pecado, é o que a gente faz com ele que é o problema. E é um tema extremamente espiritual. Tem um fundador da Igreja Vida Nova do Rio de Janeiro, já falecido, o bispo Robert McAllister, ele é canadense. A obra mais importante dele tem esse título, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E a gente, como povo, às vezes tem uma certa dificuldade de falar sobre dinheiro na igreja. Já percebeu quando a pessoa faz campanha para pedir oferta? Ela quase pede desculpa, né? Ela chega aqui na frente, começa a falar sobre dinheiro e diz, olha, irmãos, me desculpa, é que a gente está precisando. E a pessoa fica até constrangida. Você fica constrangido quando ouve ela fazendo apelo. Por quê? Porque a gente percebe que algumas igrejas usam o princípio da mordomia de uma forma equivocada, uma forma errada, e a gente tem medo de ser confundido com essas pessoas. Mas a questão do dinheiro é um tema extremamente bíblico, como nós vamos ver na palestra de hoje. E é uma das principais causas de separação e estresse da família no casamento. Então é extremamente importante. Nesse fim de semana eu quero falar exatamente sobre os 4 perigos, as 4 ameaças, as 4 principais causas de divórcio e separação. E uma delas, que é o que nós vamos abordar hoje, é a questão do dinheiro. Então não é um assunto que você diz, não é próprio para o sábado. É exatamente nesse dia que você deve tratar desse assunto. Porque da mesma forma como nós temos a mordomia do tempo, separando 1/7 para Deus, nós temos também a mordomia do dinheiro, onde ele separa 1/10 para Deus. Então, assim como o sábado é um tema espiritual, envolve a mordomia do tempo, o dinheiro também é um tema espiritual, envolve mordomia para Deus. O que nós fazemos com o dinheiro? Porque não é só uma questão de devolver o dízimo e dizer assim, bom, agora eu faço o que eu quero com os outros 90%. Não é bem assim. Certo? E por que é importante falar sobre essa questão do dinheiro? Até que as dívidas nos separem. Porque, segundo dados, não são muito recentes, mas eles... esses dias eu vi no noticiário que a situação até está piorando. Endividamento das famílias brasileiras. Esse dado foi feita uma pesquisa pela FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A FEComércio fez radiografia do endividamento das famílias nas capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte. O que nós temos, então, nesse dado? Pode clicar. Pode. As famílias brasileiras, 88% delas estão endividadas. Nós temos que entender o seguinte, uma coisa é você ter teu orçamento e você ter pagamentos que você faz, aqueles pagamentos fixos e aqueles imprevistos, mas estão sistematicamente, regularmente sendo pagos. Conta o aluguel, conta da água, conta da luz, do telefone, da internet, e vai embora, né? Mas está tudo em dia, prestação do carro está tudo em dia. Isso num sistema capitalista como o nosso, é normal. Quando nós falamos de endividamento, nós estamos falando de uma situação em que a pessoa está com conta atrasada. E aí tem vários graus de endividamento. Chega o ponto que a pessoa pensa assim, bom, qual é a conta que eu vou pagar esse mês, né? A água já está atrasada, então eu vou pagar a água, porque senão eu vou me cortar, porque o mês passado eu não paguei, vou pagar os 2 esse mês.
Então, é o estilo assim, como a gente costuma dizer, vender o almoço para comprar janta. Então, tem esse caso. Mas, com conta atrasado, que é o endividamento, então, 88% das famílias brasileiras estão nessa situação. Então, é bem possível que alguém aqui esteja passando uma situação parecida com essa, né? Estatisticamente, é bem possível. 25% estão com contas em atraso. A gente fala em endividamento também quando a pessoa está com o orçamento estourado, extremamente estourado. 7,5% não tem condições de pagar a dívida, são aqueles que estão afundados. E quais são os maiores vilões, segundo a FEComércio? O cartão de crédito, que tem juros extorsivos. O cartão de crédito é um instrumento de compra muito prático, que está acabando com o cartão de débito de crédito, ele está acabando com o cheque, né? E o cartão de débito é para pagamento à vista, o cartão de crédito é para pagamento parcelado. E o problema são as taxas de juros. Se você paga regularmente o teu cartão de crédito, é uma coisa. Agora, se você paga o mínimo e depois você deixa para pagar, enrola a dívida, aí você está enrolado. Porque as taxas de juros são absurdas. E logo essa dívida vira uma bola de neve. E 43% dos endividados estão nessa situação, estão em dívida com o carro. E o financiamento com o cartão de crédito. O financiamento do carro é 27% e o da casa própria é 12%. Bom, só faço... Irmão, pode voltar um pouquinho atrás, só que eu acho que pulou um dado. Mais um. Foi, mas pode voltar. Aqui, ó, nesse aí. Não tá, pode clicar de novo? Aí. Em 2010, pode clicar de novo, mais uma vez. A taxa de endividamento das famílias endividadas no Brasil todo, em 2010 era 58%. Em 2008, 62%. E segundo eu sei, saiu no noticiário esses dias, a taxa está maior. O endividamento passou de 62%. Então, nós estamos em situação de alerta. Pode continuar. A irmã White diz o seguinte sobre dívida. Quando alguém se envolve com dívidas, cai na rede que Satanás prepara para as almas. Gastar e usar dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é um laço. E esse é um problema, a grande armadilha do cartão de crédito é exatamente essa. É você tornar o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, uma renda adicional, como se fosse um salário extra. Você tem o teu salário e aí você calcula a despesa do mês, incluindo o pagamento com cartão. No primeiro mês isso funciona muito bem, mas no segundo mês você continua ganhando a mesma coisa e aí você tem mais a dívida do cartão e aí que você se complica. E a irmã diz que isso é uma armadilha de Satanás, porque ele sabe que muitos casais muitos casais estão em crise e passando por um estresse muito grande, porque não conseguem equacionar a questão do dinheiro. E quando a gente é namorado, a gente não fala nesses assuntos, a gente não discute esse tipo de coisa, a gente não planeja esse tipo de realidade. É à medida que as carroças vão andando que as melancias vão se ajeitando, né? Então depois, durante o casamento, que a gente vai mais ou menos se acertando. E a gente vai tentar ajudar os irmãos nesse ponto hoje. Mas perceba, por quê? Por que é um desses Satanás? Porque ele sabe que muitos casais trinca a relação, quebra o clima por causa da dívida. Aí quando você está endividado, você já não pode mais comer, jantar fora, porque você pensa, poxa, se eu gastar esse dinheiro, vai fazer falta lá na frente. Aí você já não compra presente, porque você diz assim, não, vou gastar um dinheiro extra, que eu estou precisando para pagar uma conta. Aí você já começa só a dizer não. E quando chega no final do ano, quer visitar a mãe, quer visitar a sogra, você não consegue, porque você está endividado. Quando cai o 13º na conta, o banco vai lá e impiedosamente come tudo. Então, essa situação, algumas pessoas passam muito tempo nesse nível de estresse e acaba prejudicando a relação. E algumas mulheres que têm certa dificuldade de entender esse problema, e alguns homens também, acabam prejudicando a intimidade do casal, falando assim, mas também você podia ganhar mais, né? Você podia mudar de emprego para ganhar mais. Como se ganhar mais, resolvesse o problema de ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas que vivem de aposentadoria do INSS ganhando um salário mínimo.
E se eu precisar pedir dinheiro emprestado para ele, ele tem para me emprestar. Você também deve conhecer pessoas assim, né? E eu conheço pessoas que ganham 30 salários mínimos e estão endividadas. Eu preciso ganhar mais para sair da dívida? No primeiro momento, quando você está muito sufocado, sim, mas às vezes você pode dobrar seu salário que você vai continuar endividado, triplicar seu salário e continuar endividado. O problema não é quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Que padrão de vida teu salário consegue manter? O maior problema é que às vezes a pessoa vive num padrão de vida maior do que aquele que ele ganha. Aí ele entra em dívida. Pode continuar, irmão? Bom, eu vou dar algumas dicas para os irmãos, que espero que sejam úteis, para que vocês possam afinar a questão das finanças. Primeiro, dinheiro é responsabilidade de toda a família. A Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes 4:9, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então, não é, infelizmente, tem mulher esposa que casa, e é assim, o dinheiro do marido é da família, o meu dinheiro é meu dinheiro. O meu dinheiro é para minhas vaidades, o meu dinheiro é para o meu ganho, não é da renda familiar. E outra coisa, a gente acaba como o Brasil prosperou muito nos últimos anos, então não dá para comparar quando eu era criança com meus filhos agora. São duas realidades totalmente diferentes. Eu lembro que refrigerante em casa era só quando era festa, né? Então era no domingo, assim, quando vinham os parentes visitar a gente, que tinha churrasco, daí se tomava refrigerante. Então, as realidades socioeconômicas do Brasil de 30, 40 anos atrás são muito diferentes da do Brasil de hoje. E quando a gente vem de uma família pobre, a gente quer dar tudo para os nossos filhos. E aí, o que aconteceu? Quando nasceu o Nicolas, eu também comecei a querer dar tudo para ele. Então, o que ele pedia, eu dava. Aí, sabe o que acontece quando você não tem dinheiro? Você é obrigado a ouvir esse tipo de comentário. O pai não pode comprar agora. Passa o cartão. Ele viu que toda vez que eu precisava pagar alguma coisa, eu só passar o cartão. Não tem dinheiro, passa cartão. E daí eu comecei a rever o seguinte, eu comecei a perceber, porque toda vez que eu ia para o mercado com eles, eu também... Lá em casa nós somos muito formigões, né? Lá o açúcar, a taxa de açúcar lá é realmente... É impressionante como a gente gosta de açúcar lá, né? Doce. E toda vez que eu ia no mercado com eles pediam, pai, me dá um doce. Aí chegou e disse assim, eu comecei a fazer as contas, vem cá, se toda vez que eu levar eles no mercadinho, quando for comprar pão, comprar uma fruta ou coisa parecida, eles pedem um doce, eu estou no prejuízo, não estou? Aí eu mudei a tática. Eu disse assim, agora eu vou emprestar dinheiro, eu vou dar mesada para eles, eu vou dar uma... E eu disse assim, ó, eu vou dar esse dinheiro para vocês mensalmente, então quando chega dia... Hoje, se fosse hoje, que é o dia de pagamento, se eu estivesse em casa, a primeira coisa que eles iam fazer quando eu chegasse em casa é assim, meu pai, a mesada. Porque eles sabem, o dia que eu recebo, eles já me cobram no dia. Aí eu dou a mesada para eles, que não é muito, mas eu estou percebendo que está valendo mais a pena do que eu pagar toda hora. E eu disse para eles, vocês vão pegar esse dinheiro, vocês podem comprar o doce que você quiser. Eu não compro mais. Acabou. Vocês fazem o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, mas eu não compro mais doce para vocês. Eu estou economizando. E sabe que chegou uma situação de eu precisar pagar alguma coisa, eu nunca ando com dinheiro no bolso, sempre com cartão, né? Aí, às vezes, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pegar dinheiro emprestado com eles. E eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Eles guardam. E eles aprenderam a fazer, e eu ensinei eles a pegar coisas para vender. Então, eles vendem para os colegas, por exemplo, figurinha, álbum de figurinha, essas coisas assim, eles vendem para os colegas. Eles colecionam álbum de figurinha, e as crianças querem colar no caderno, porque é autocolante e tal. Eles vendem para os colegas, então, às vezes, eles têm mais dinheiro na carteira do que eu. Por quê? Porque você percebe que você tem que mostrar que o dinheiro é da família, e é a família que gasta. Então, quando você tem um plano maior, você tem que convencer, olha, a gente não pode gastar, você tem que economizar. E nós temos que ensinar os nossos filhos a gastar o dinheiro, a saber de onde vem, a saber ganhar e saber como gastar, a se organizar. Educação financeira, isso se aprende em casa, certo? Então, o que você tem que fazer? Como fazer um combinado com a sua família? Você tem que responder, quando você for comprar qualquer coisa, você tem que responder 3 perguntas. A primeira, eu preciso? Se sim, continua. Se não, não compre. A segunda pergunta, tenho dinheiro? Se sim, continuo.
Se eu não tenho dinheiro, não compre. E a terceira pergunta, tem que ser hoje? Se sim, compre. Se não, não compre. Percebe? Então, depois que passou por esses 3 crivos, é que você pode fazer uma aquisição. Não importa se de casa, se de carro, ou se é um passeio, o que for. Toda despesa tem que passar por esses 3 crivos. Então, tem que ser negociado com a família. Tem que ser conversado. As pessoas precisam saber aonde está sendo gasto o dinheiro da família. Tanto seus filhos, quanto sua esposa. Então, isso deve envolver diálogo. Segundo lugar. Então, dívida, lembre-se, dinheiro é problema da família. Eu sei que nós vivemos uma sociedade machista, que a gente é educado desde criança que o marido é o provedor. Então, ele deve resolver os problemas financeiros da família. Mas eu vou ser sincero, é que lá em casa nós tivemos o azar de eu ser Gastão e a Sara também. O ideal é um casal em que um dos dois seja pão duro e o outro seja mão liberal. Esse seria o ideal, né? E o ideal é que quem tem a chave do cofre seja o pão duro. Para ele segurar. Por quê? Porque daí você tem o equilíbrio. Porque existe 2 extremos com dinheiro, irmãos. Existe o extremo da pessoa que vive na miséria, com medo da miséria. E esse é uma atitude extremamente ingênua. Porque é o cara que trabalha, junta, guarda, morre. E quem fica viúvo é quem morre, não é quem fica. Aí a mulher tem o patrimônio, está nova ainda, aparece um pretendente que vai gastar o dinheiro que você guardou. Todo aquele dinheirinho suadinho que você foi guardando, aquilo que você foi juntando durante a sua vida toda, que você a sua mulher chegava para você, vamos jantar fora? Não, não posso, não tenho dinheiro. O maridão, o segundo, que não ganhou aquele dinheiro, não, hoje você não precisa lavar a louça não, vamos jantar. O dinheiro não é dele mesmo? Então tenha cuidado para você não viver na miséria com medo da miséria. E o outro extremo é você viver correndo sempre atrás da máquina porque está sempre devendo. Então são 2 extremos que nós temos que procurar o equilíbrio. E o equilíbrio está na Bíblia. Jesus, então, agora fala da importância do orçamento. Como é importante a gente planejar. Jesus falou até sobre isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? Que eles têm que ter planejamento e orçamento. Nós não podemos comprar as coisas por impulso, comprar a coisa porque é a ocasião, porque é a oportunidade, porque o IPI está mais baixo, porque o governo vai fazer uma promoção, porque a loja está fazendo em 24 vezes sem entrada e para pagar só em janeiro do ano que vem, e aí você entra e compra. E eu, como sanguíneo que sou, tenho um problema muito sério, porque eu sou muito impulsivo, e todo sanguíneo ele compra por forma impulsiva. E eu, graças a Deus, trabalho numa escola que não deixa entrar esse tipo de gente lá. Mas eu já trabalhei em escola que tinha, assim, revistinha da Tupperware, revistinha da Natura, era o vendedor não sei do que, vendedor não sei daquele outro. E não, é só assinar o vale. E aí, quando você receber papel. O dinheiro o cara já tinha passado antes para levar. Você só recebia aquele monte de vale, via vale em tudo que é lugar. A Isaac de São Paulo tinha esse sistema, depois a União cortou isso, né, porque ela adotou o POP, né, padrão operacional, não sei o que e tal. Aí cortou isso aqui, mas eu lembro que tinha assim, a gente ia comendo no restaurante do Belém, assinava o vale. Fazia compra no mercadinho lá do irmão Jacinto, lá na Vila Matilde, assinava vale. Comprava livro da editora, assinava vale. Aonde você ia na igreja, qualquer departamento, você comprava o que você quisesse, tudo no vale. E quando ia os vendedores lá, fazia vale. Não divide em 3 partes. Congresso, não, você pode ir, nós vamos fazer 3, 4 vezes, desconto em vale. Agora você recebeu o dinheiro já tinha ido. Os caras tinham passado primeiro e você ficou só com os papéis. Certo? Mas, então, cuidado com esse negócio de você comprar as coisas sem planejamento, sem orçamento. E eu vou dizer mais uma coisa, vou dar uma dica que eu recebi esses dias que eu acho muito interessante. Você precisa ter um controle, porque eu vou fazer uma conta rapidamente aqui, que eu sei que os irmãos não usam, mas é só um exemplo daquilo que pode acontecer na vida da pessoa. E a pessoa não percebe. Por que é importante ter orçamento? É importante você registrar tudo que você gasta. Por quê?
porque são as grandes dívidas que afundam você? Não, são as compras pequenas. Quer ver uma coisa? Se você comprar uma latinha de refrigerante, eu sei que os irmãos não tomam isso, mas se os irmãos comprar uma latinha de refrigerante por dia, e tem feito uns dias bem quentes, né? Aí você olha aquilo lá, parece que está chamando a gente, né? Beba-me, né? E você toma. Gente, se for R$2 uma latinha de refrigerante, às vezes até mais, mas se for R$2, no final de um mês você vai ter gasto R$60. No final de ano você vai ter gasto R$720. É o IPVA de um carro. Que às vezes é o dinheiro que você teria para ir viajar, para visitar um parente, que você não vai porque você não tem dinheiro para botar combustível. Então essas pequenas coisas precisam ser controladas. E sabe qual é a melhor forma de você fazer isso? Registrando tudo que você gasta. Ah, mas isso dá trabalho. Faz assim, ó. Pega uma caixa e coloca lá. Pagamentos. Abre um buraquinho lá. E todo dia, porque hoje em dia, o governo tem um controle muito rígido sobre os impostos, então tudo que você compra, você recebe notinha. Tudo. Uma água mineral que você vai comprar no mercado, eles te dão notinha. Um posto de gasolina que você vai abastecer, eles te dão notinha. Tudo você recebe notinha. É muita pouca coisa que você não recebe notinha. E como eu falei, hoje em dia, em qualquer lugar que você for, passa cartão. E eles dão uma nota para você. Então, o que você faz? Tanto a notinha de cartão como a notinha de fiscal, você coloca dentro daquela caixa. Quando chegar no domingo, você registra num caderno caixa tudo que você gastou aquela semana. Faça isso um mês, para ver aonde está indo o seu dinheiro. Em que você pode economizar? O que você pode guardar? O que você pode deixar de gastar? O que é que você está gastando? E separa, porque tem despesa que não tem jeito. Aluguel, água, luz, essas coisas não tem como você não ter despesa com isso. Mas você pode economizar. Ok? Orçamento, apenas 25% das famílias, de cada 4 famílias, uma faz orçamento. E a morte diz no Obreiros Evangélicos, todos devem aprender a tomar nota de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. Acho que não é importante isso. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Então, anota num livro caixa tudo que você gasta durante um mês. E aí você soma, depois você vê onde você está indo o seu dinheiro. Você vai descobrir que talvez você possa fazer um ajuste para o mês que vem sobrar. Okay? Terceiro, é extremamente importante também fazer um fundo de reserva. A irmã diz do lar adventista, toda semana deveis pôr em um lugar seguro alguma quantia a não ser tocada, salvo em caso de enfermidade. Ela está falando isso semana porque nos Estados Unidos as pessoas recebem por hora, por semana e por ano. O sistema de pagamento lá é um pouquinho diferente. Então ela usa essa expressão toda semana. Aqui nós diríamos assim, todo mês. Tá? Então todo mês nós devemos pôr de lugar seguro alguma quantia a não ser tocada em caso de enfermidade. Com a economia, pode pôr alguma coisa a render. Poupança. Manejando com sabedoria, podes economizar alguma coisa depois de haveres pago as contas. Então, eu vou dar uma dica para os irmãos. Separa o dízimo, que não é seu mesmo, e 10% do que sobra do líquido você separa para despesa eventual. O ideal é que a pessoa tenha pelo menos guardado para emergência, ou desemprego, ou problema de saúde, ou uma viagem de última hora, qualquer coisa, 3 vezes o salário que ele ganha por mês. Esse é o ideal, que você tenha guardado no banco, na poupança, 3 vezes o teu salário mensal, as tuas entradas mensais, como um fundo de reserva para qualquer eventualidade. E a única forma de fazer isso é você pegar e fazer o seguinte, então vamos fazer uma força, uma campanha, e convencer todo mundo, olha, nós vamos devolver 10% para Deus, e do que sobrar, 10% nós vamos fazer uma poupança, e nós vamos guardar religiosamente isso por mês. Então, para encerrar, 10 conselhos para você melhorar a sua vida financeira, a sua saúde financeira. Primeiro, liste todas as despesas durante um mês, como eu já falei para os irmãos. Senão você não precisa fazer isso todo dia. Guarda todas as notinhas da semana e no domingo você faz um registro geral da semana e quanto você gastou. Poupe 1% da receita líquida para a aposentadoria. Nós temos que pensar que um dia nós vamos ficar velho. Parece que não, né? Mas um dia você vai se aposentar, você vai querer depender do INSS. Vai querer depender do SUS.
Quando você mais vai precisar de remédio e a sua saúde vai estar mais periclitante, aí você vai depender do INSS. Então, o ideal é que a gente já pense quando a pessoa começar no mercado de trabalho, o jovem começar a trabalhar, já pensa que um dia ele vai se aposentar. Então, reserva 1% de todas as suas entradas para um fundo de pensão, para você ter uma reserva no final da tua vida, quando você se aposentar. Porque, veja bem, o sistema de saúde, SUS, o nosso sistema de aposentadoria, o INSS, ele está mal estruturado. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro cresceu muito nos últimos anos. O brasileiro ganha 4 meses por ano de vida. A cada 3 anos ele ganha um ano a mais de vida. No final desse ano, a média de vida do brasileiro vai ser 74 anos. Daqui a 3 anos vai ser 75. Então o brasileiro está vivendo, cada ano ele vive 4 meses mais, em média. Então o que vai acontecer? Nossos filhos vão chegar até os 100 anos. Nós vamos chegar até os 80. Nós, que eu digo a minha geração. Na média. Mas meus filhos vão chegar até os 100 anos de vida, com facilidade. E o sistema de aposentadoria do governo foi pensado assim: o camarada trabalha 35 anos, normalmente o brasileiro tem a cultura de começar a trabalhar cedo, aí ele se aposenta, começa com 15, com 50 ele se aposenta. Mas, quando eu nasci em 68, a expectativa de vida do brasileiro era 56 anos. Qual era a conta que o INSS fazia? O camarada se aposenta com 50, vive 56, e eu embolso os 29 anos que ele pagou ainda. Eu pago só 6 anos de aposentadoria e fico com 29, a conta fechava. Hoje não. Hoje as pessoas, por isso que acabou o sistema de aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem uma idade mínima, e a tendência da idade mínima é subir. Atualmente é de 57 anos para os homens e 55 para as mulheres, se não for na memória. 53 para as mulheres e 57 para os homens. A tendência é ir para 60, e o sonho do governo, o consumo do governo é 65 para homem e 60 para a mulher. E na França já é 70 anos. A pessoa só se aposenta com 70 anos. Por quê? Porque nos países do primeiro mundo, as pessoas vivem 80, 90 anos. E nós já estamos vivendo isso aí. Então, se a pessoa contribui a vida toda, dos 20 até os 70, até os 65 anos, são 45 anos trabalhando, contribuindo. Mas e se esse sujeito viver até os 90? Vai que o cara vai até os 100. Eu não posso sumir com o meu contribuinte, né? Foi ele que manteve o sistema. Então, nós precisamos de 4 pessoas, hoje em dia, com que você paga, recebe e o governo arrecada do empresário, você precisa de 4 pessoas para sustentar um aposentado. Mas a população brasileira está envelhecendo e está cada vez menos jovens. Como eu disse, em 68, quando eu nasci, a média de filhos por casal era 5,6 filhos. Hoje é 1,9, 1,8. É um filho e uma cabeça, um filho e 2 pernas, é isso? Não, é que alguns casais têm um filho e muitos têm 2. A média é essa. Quando eu nasci, era 5,6. Então, cada vez menos gente para trabalhar e cada vez mais gente para se aposentar. Essa conta fecha? Não. Então, você tem que pensar na sua aposentadoria, não depender do governo. Então, por isso que eu falo, 1% você tem que depositar para isso. Tem um fundo de até 6 meses, eu falei 3, mas o ideal seria até 6 meses de gastos mensais para eventuais emergências ou perda de emprego. Valorize seu dinheiro, que é suadinho, porque, gente, dinheiro é uma coisa muito sensível. Dinheiro tem sentimento. Se você tratar mal o dinheiro, ele te abandona. Ele não fica. Maltrata dinheiro para você ver. Trata ele com desprezo. Não dá carinho, não dá atenção para ele. Leva ele assim de boa, para ver se eles não fogem. Dinheiro precisa de muito carinho. E tem mais uma coisa ainda: se você juntar um monte de dinheiro junto, ele não dá dinheiro. Ele não dá filho, não dá filhote. Então, ele precisa ser cuidado com muito dinheiro, com muito cuidado, com muito amor. Senão ele vai embora. Imagine no dia a dia o que é possível fazer com menos, o que você pode economizar. Certo? Desde as lâmpadas, gente. 25% da conta de luz da sua casa são as lâmpadas. Se você trocar as lâmpadas por lâmpadas fluorescentes, você vai economizar luz. Então, será que não tem goteira? Quando tem uma goteira dentro de casa, é teu dinheiro que está indo no ralo. Quando tem uma torneira pingando. Quando tem uma lâmpada acesa, que sai todo mundo da casa e deixa a lâmpada acesa, é o teu dinheiro que está indo embora.
Parece pouca coisa, mas é ali que está indo as despesas da tua casa. Se o saldo mensal é negativo, quando o cara está no vermelho, com a ajuda de uma planilha de despesa, verifique onde é possível fazer cortes. Eu já ensinei isso para os irmãos. Pergunte se aquilo que você está comprando é necessário. Também já ensinei para os irmãos a fazerem isso. Se necessário, diminui o padrão de vida para colocar as contas em dia. Ou, em outras palavras, vamos apertar o cinto. Faça um planejamento assim. Então, eu somo todas as minhas dívidas, divido ela em parcelas e vejo em quanto tempo eu vou ficar livre dessas dívidas. E agora, nesse período de guerra, a gente faz um controle rígido das nossas despesas para pagar as dívidas. Não faça as compras por impulso, já ensinei isso para os irmãos. E, finalmente, a dica espiritual, ore para ter sabedoria e perseverança, porque não é fácil. É o tipo de guerra que você não ganha uma vez para sempre. É o tipo de guerra que você tem que ganhar todos os dias, todos os meses, todos os anos. Você não pode baixar a guarda. Você paga suas dívidas, você não deve, você pode dormir tranquilo. Estou tranquilo. Aí, vamos fazer extravagância. Aí você sai, né, e aí você estoura teu orçamento. Você está endividado de novo. É muito fácil acontecer isso. Então você tem que ter muita perseverança, porque é uma guerra que você tem que ganhar todos os dias. Você tem que matar um leão por dia. A melhor forma de organizar as finanças em casa é através do diálogo. Porque não adianta você chegar em casa e dizer assim, a partir de hoje não se gasta mais nada aqui. Cortou tudo. As crianças vão reclamar. Por isso é importante você conversar. A sua mulher vai reclamar. Porque mulher tem uma demanda reprimida, já percebeu? Toda vez que você ganha um dinheiro extra, tua mulher tem um plano já para aquele dinheiro. Sempre tem uma coisa assim, porque se você prestar bem atenção, é a geladeira que você vai precisar ter trocado e você não trocou. É roupa da criança que está ficando curta, que você tinha que ter comprado e você não comprou. É o tênis que tem que comprar que você não comprou. Então ela tem uma demanda reprimida muito grande. Por isso, a melhor forma de resolver a questão do dinheiro é conversando. Não é impondo. Não se impõe isso. Quando você seguir esses conselhos, você vai perceber que vai haver um clima de estabilidade emocional e muito salutar dentro do casamento. Por isso que eu disse para os irmãos, dinheiro é uma questão extremamente espiritual. E muitos casais estão de mal e não estão se conversando, e a intimidade está prejudicada por causa de dinheiro. Certo? Então e é possível a pessoa recuperar a saúde financeira. É possível ter tranquilidade, é possível você dormir de noite e não estar preocupado com dívidas. Porque é muito ruim. Irmãos, eu vou falar o seguinte, você subiu para pregar e você olhar para fulano, estou devendo para aquele irmão. Aí você pensa, puxa vida, eu prometi que ia pagar aquela coisa para aquele irmão, também não deu ainda. Peguei emprestado. É muito ruim isso. Isso prejudica a tua espiritualidade. Certo? E a tua utilidade para Deus. E prejudica a sua família. Então, eu gostaria de desafiar a quem está... Eu não sei a intimidade financeira dos irmãos e nem quero saber. Mas eu gostaria de desafiar você a, dentro da vontade de Deus, a fazer um pacto com a sua esposa e com os seus filhos. Vamos, para a glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, resolver nossa vida financeira e criar estabilidade financeira nessa família, para a glória de Deus. E planejar, sabe, com antecedência, porque planejando, nós vamos ter possibilidade de oferecer um futuro melhor para a nossa família, por menor que você ganhe. Porque se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você ganhar pouquinho, mas se você for bem organizado naquilo ali, quando você ganhar mais, você vai ser organizado nisso aí. Dinheiro na mão daquele que não tem planejamento é ganhar em saco furado. Vai embora mesmo. Tá certo? E amanhã, já fazendo propaganda para o sermão de amanhã, no estudo de amanhã, nós vamos falar exatamente sobre esse ponto, diálogo. Como melhorar a conversa dentro de casa, principalmente entre marido e mulher. Então, aqueles que estiverem aqui amanhã, nós convidamos para permanecerem conosco amanhã no culto de segunda hora, porque esse é o tema que nós vamos abordar. A segunda causa, eu não estou dizendo qual é a mais importante, qual é a menos importante, mas a segunda causa de divórcio e separação na igreja e no mundo é a falta de diálogo e a falta de conversa verdadeira entre marido e mulher. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar com respeito a isso. Amém?